Ô Felipe, a sua experiência em relação à realização dessas pesquisas, né? O que diz em relação a esse período em que a gente está, né? Como eu falava, é metade do primeiro ano de governo, né? Do terceiro mandato aí do presidente Lula. Aliás, são números positivos em comparação com as outras vezes, né? Em que Lula esteve no comando, na presidência da República. Como você falava, isso pode mudar bastante. Está muito relacionado à percepção que os brasileiros têm no dia a dia, né? Essas pessoas que respondem às pesquisas, você falava da questão econômica, ou seja, isso aí está diretamente relacionado, né? Pelo que você percebe de outros levantamentos, né? Há tantos anos o Instituto realizando essas pesquisas, esses números mudam bastante, é algo dentro da margem para uma primeira metade de ano, para um início de mandato, pelos próximos 3 anos muita coisa ainda está pela vir pela frente. Está diretamente relacionado com as questões de economia? Que balanço, que avaliação você faz? Débora, para te responder, eu vou ter que lançar mão de dados de um outro instituto, que é o IBOP, né, que faz pesquisa no Brasil há muitos anos. A Quest é um instituto mais recente no Brasil, começou a fazer pesquisa nacional só em 2021, né, a gente tem pouco mais de 5 anos de idade, na verdade. Eu estou com cara de velho, Débora, mas o instituto é novo. No caso do IBOP, a gente tem a aprovação do governo em vários mandatos. E o que a gente constata? Que o Lula 3, esse mandato do Lula, ele é pior, a aprovação dele é menor do que a aprovação que Dilma e Lula conquistavam nos seus primeiros mandatos. A Dilma, para que você tenha uma ideia, em agosto, setembro de 2011, né, tinha 71% de aprovação nesse momento. O Lula, em 2003, tinha 69%. O dado que a gente está mostrando hoje é que no Lula 3 tem 60%, ou seja, bem menos, né, do que Dilma 1 e Lula 1 tiveram. Mas o número de hoje é maior do que o IBOP mostrava no caso do Fernando Henrique 1 e muito maior do que o Bolsonaro. Para que você tenha uma ideia, no primeiro mandato do Fernando Henrique, ele tinha 56%, ou seja, em 95, ele tinha 56% de aprovação. O Bolsonaro, em agosto, setembro de 2019, tinha 44% de aprovação. Ou seja, o Lula 3 consegue ser melhor que Bolsonaro e Fernando Henrique, mas pior do que Dilma 1 e Lula 1. O que isso significa? Dado que a gente passou por um alto processo de polarização na sociedade, depois de 2018, que as pessoas estão cada vez mais calcificadas em torno das suas preferências políticas, é impressionante, né? O fato do governo, nesse momento, apesar, né, desse processo de polarização e divisão, conseguir alcançar esse patamar de 60%, que está longe de ser um patamar para sociedades polarizadas, né? Se a gente olha para os casos dos Estados Unidos, de outras democracias na Europa, a gente vê que a polarização ela dificulta, né, que a aprovação chegue nesse nível. Então, de fato, o governo tem muito o que comemorar nesse processo.